Olá, nós estamos iniciando mais um programa em Discussão com Vida e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Assembleia professora, bióloga e também doutora em oceanografia, professora Silvia Maria Sartor, e também o professor Hélio Lopes dos Santos, que é consultor ambiental, já trabalhou na CETESB, no Ministério Público. Ele é um especialista nessa questão ambiental, em poluição aquática. Muito obrigado pela presença de vocês. E hoje nós vamos debater um tema importante aqui para o estado de São Paulo, principalmente para a Baixada Santista, que é a questão da cava aquática, que na verdade é a construção de um lixão químico na região de Cubatão, que vai trazer impactos nefastos e perversos para toda a população da região, para a Baixada Santista. Enfim, esse é o debate que nós faremos hoje aqui com dois especialistas, duas pessoas que militam nessa área e estão acompanhando, né, essa agressão ao meio ambiente e à população da Baixada Santista. Muito obrigado pela presença de vocês. Silvio, o que está acontecendo lá com essa cava que teve início acho que no ano passado? Vocês estão mobilizados na região. Eu queria que você falasse um pouco para o telespectador o que é essa cava subaquática, né? Quais são os impactos reais para a população e para o meio ambiente local. Muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade grande, especialmente para a comunidade de pescadores da região, a gente poder trazer essa questão. Muito obrigada, deputado Janazzi. Essa cava, ela está sendo usada para destinar resíduos tóxicos que durante muitos anos, desde a década de 60, tem sido produzido pelas indústrias locais, especialmente Cozipa, Ultrafértil, que hoje são Cozipa, Usiminas, Ultrafértil, vinculada à companhia Vale, que é a Vale Logística, VLI. E durante essas décadas, houve a contaminação do canal do Piaçaguera, que é a região realmente mais contaminada de todo o estuário de Santo São Vicente. E hoje, precisando aprofundar esse canal, eles estão dragando e depositando no que parece inverossímil, mas é real, numa cava subaquática com o tamanho do Maracanã, com a altura de 9 andares de um prédio. Foi feita essa cava aí para depositar esses resíduos tóxicos. E essa toxicidade não é uma toxicidade aceitável. Ela, até em 2001, a CETESB fez um levantamento sobre toxicidade na região e concluiu que essa era uma região onde tinha alguns contaminantes em níveis 4 vezes maior do que os locais mais poluídos com aqueles contaminantes. E são contaminantes, são poluentes persistentes que são tão deletérios para a saúde, são cancerígenos, mutagênicos, significa que causam deformação em fetos, que esses poluentes foram banidos. Tem mercúrio, né? Arsênio. Tem mercúrio, arsênio, tem todos os metais pesados, né? Chumbo, níquel, tem policíclicos aromáticos, furanos, tem compostos do agente laranja, aquele mesmo que foi lançado no Vietnã e que depois um dos componentes foi usado para matar aquele presidente da Ucrânia, que era bonito e de repente ficou deformado. Então tem muita coisa terrível aí. E essa dragagem, ela está indo contra toda a legislação ambiental. Tudo que é exigido por norma, né, por lei, não está sendo cumprido. Então, causa espanto, porque antes de fazer
desenvolver um empreendimento como esse, é necessário fazer um estudo de impacto ambiental. E nessa região foi feito um estudo de impacto ambiental na tentativa de fazer a dragagem. Em 2004 foi feito esse estudo. Em 2005 foi expedida uma licença da CETESB, mas não para cava. Era para um aprofundamento até 12 metros. E hoje está se fazendo até 15 metros. Ok? E essa licença, ela já venceu, né? 5 anos depois. Então, em 2010, ela já estava vencida. Então, não dá para entender como hoje estão fazendo esse tipo de coisa. E essa cava não constava nesses estudos. A indicação desses estudos era que esses sedimentos contaminados fossem destinados para áreas confinadas em terra, porque em terra se tem maior controle, né? Agora, na água, é muito difícil ter esse controle e monitoramento. Então, é um empreendimento que assusta, que piora a situação para os pescadores, que já tem, por exemplo, a Vila dos Pescadores, ela está instalada numa região ali muito próximo, desde 1960. E, como o próprio nome diz, muitos vivem da pesca. E a pesca dessa região está sendo muito comprometida por todas as questões de supressão de mangue. Essa região, por exemplo, onde estão instaladas essas indústrias, essa região já perdeu metade do manguezal. E manguezal e pesca tem tudo a ver, está interrelacionado, porque o manguezal é o berçário da pesca. Não só para essa região, mas para toda, inclusive a zona costeira, para tudo. Então, é isso. Eu acho que a gente pode passar para o professor Hélio, que tem muito para falar. Eu queria perguntar já inicialmente, Hélio, você que conhece profundamente a região, mas onde que está o poder público, aí os órgãos de fiscalização, a CETESB, o Ministério Público, o estadual, o federal, há autorização para a construção desse, falo de lixão subaquático? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Agradeço a oportunidade. Na realidade, isso já tem uma série de irregularidades. Como colocou a doutora Silvia, que em 2005 foi concedida pela CETESB a licença prévia. Então, após ser concedida essa licença prévia, você tem 5 anos para poder requerer a licença de instalação e começar o seu empreendimento, né? E isso só veio ser feito em 2016, que foi concedida a licença de instalação. Portanto, aí já estaria totalmente, o rito da licença totalmente prejudicado. Mas esse processo, na realidade, ele começa lá em 2005, com a licença e o estudo do EARIMA para a implantação do terminal da Ultrafértil. Então, todo o estudo foi feito para o terminal da Ultrafértil. E, num primeiro momento, a dragagem do berço de atracação desse terminal, ele foi disposto de forma adequada dentro, em terra, em geobags, dentro do empreendimento da Ultrafértil, da VLI Ultrafértil. A partir de um determinado momento, é que se pensou em fazer a dragagem do canal e o aprofundamento. Por quê? Porque a empresa vislumbrou a possibilidade de entrar com navios de maior calado e, portanto, precisava aprofundar esse canal de navegação. Só que esse canal de navegação, ele demonstra o pretérito da contaminação, ou seja, ele remonta a uma época que foi da década de 60 até a década de 80, 84, 85, quando se iniciou o plano de controle ambiental da CETESB em Cubatão. Então, naquela época que se iniciou esse plano ambiental, não existia, por exemplo,
sistema de tratamento de efluentes que tivesse eficiência. Então nós tivemos um período aí de 20, 30 anos lançando efluentes líquidos sem tratamento e dispondo no sedimento esses poluentes que acabaram de ser dito aqui, como os metais de alto peso molecular, que são os metais pesados, como cádmio, chumbo, arsênio, enfim, né? Os organoclorados, que são as dioxinas e furanos, que são aqueles que estão presentes no agente laranja, né, que são mutagênicos, teratogênicos, carcinogênicos, né? E também os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são o que mais se encontra nesse local. É a assinatura da Companhia Siderúrgica Paulista, que hoje é a atual Usiminas. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, eles são produzidos na sua totalidade na unidade de coqueria da Cosipa. Então, se você tirar uma amostra do fundo desse estuário, você vai ver uma lama semelhante a um mousse de chocolate e com odor de creosoto, creolina, quem conhece, né? Que é característico desse hidrocarboneto aromático policíclico. Então, diante desse cenário, o que acontece? A empresa se viu numa situação difícil, porque a resolução CONAMA 454, ela não permite, por exemplo, a disposição desse material que está acima do nível 2, até um nível 1 de contaminação. Ela permite a disposição em alto mar, sem problema nenhum. Então, no nível 2, ela exige a disposição adequada ou um tratamento. O correto aí seria tratar. Porém, o que está em jogo aí é a questão econômica. Ao invés de se fazer um tratamento adequado, se optou por um processo de menor custo, que é fazer um buraco através de uma dragagem. Essa cava ela tem 25 metros de profundidade por 300 metros de extensão, aonde se pretende não, já se está colocando parte desse sedimento que foi dragado. Agora, veja, esse sedimento, quando você se depara com um ecossistema contaminado, esse ecossistema ele é contaminado na sua totalidade. Independente da cava ou não, ele está contaminado. O mangue é contaminado, o sedimento está contaminado, toda aquela bacia de evolução ela está contaminada. Só que ela está contaminada da seguinte forma: lá no fundo, a 14 metros, 15 metros de profundidade, você tem uma poluição com uma alta concentração de poluente, porque é o passado e uma fotografia de uma época onde não se tinha tratamento. E as camadas mais superiores, elas são de uma época com tratamento. Mas mesmo assim, ainda tem contaminantes numa concentração alta. O que a empresa alega? Que foi a própria CETESB que exigiu, aí começa toda essa confusão, que exigiu que ela retirasse esse material e dispusesse de forma adequada. Ora, quando eu tenho uma área que está contaminada, não se mexe. Porque quando você faz uma intervenção mecânica, química, o que for, aquilo solubiliza e entra na cadeia alimentar, cujo último elo dessa cadeia alimentar é o ser humano. Exato. E, portanto, aqueles pescadores ribeirinhos, aquela comunidade ribeirinha, que faz daquela pescaria a sua subsistência, é aquela que vai estar mais afetada e sujeita a ter uma doença, por estar consumindo peixe, marisco, ostras, contendo uma quantidade de poluente extremamente alta. Então, eu não tendo
como a CETESB faz uma exigência nesse sentido. Segundo, quando eu aprofundo, eu não vou eliminar a poluição, porque aquela poluição que está no mangue não vai descer para dentro do estuário. Então eu vou ficar eternamente tendo um grau de poluição ali presente. Mas causa surpresa essa afirmação de que a CETESB exigiu. Seria muito interessante a CETESB exigir bem no momento que as empresas precisam, desejam aprofundar para o seu benefício, para colocar navios de maior calado e aumentar seus lucros e aumentar seu negócio. Exatamente. Então, eu coloquei aqui que causa espécie essa atitude de ter feito uma exigência técnica que, na realidade, eles precisariam realmente aprofundar o canal. Ora, se tem que aprofundar o canal, não vamos ficar com essa ilusão de que não vai ter problema. Nós vamos aprofundar o canal, o progresso necessita disso, só que nós vamos ter que ter o quê? Um tratamento adequado. Esse seria a solução, ou melhor, a exigência correta que a CETESB deveria ter feito à época. Agora, além disso, veja, tem um outro detalhe. A licença, ela, além de ultrapassar aquele período que exigiria novos estudos, audiências públicas, enfim, com a consulta, se a população gostaria ou não de ter essa cava aí, né? Você tem um detalhe. Essa área que nós estamos vendo aqui é uma área que, dentro do próprio zoneamento ecológico e econômico, feito pela própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado, tem essa área como a última área de expansão portuária. E a única para Cubatão. Exato. Vamos fazer a expansão do lado de Santos, e pôr o resíduo de Santos em Cubatão. E pôr o resíduo em Cubatão. E aí inviabilizou um projeto de um terminal que iria dar aí em torno de 1.000 empregos ou mais aí direto. Né? Em Cubatão? Em Cubatão. Segundo, a empresa não tem autorização do uso do espelho d'água, que é uma autorização do SPU. Isso, inclusive, que tem dado problema e a briga judicial e que a cava está parada hoje. Que é a Secretaria do Patrimônio da União. A SPU. É a área da União, isso. É uma área de uso e bem comum do povo. Então o povo vai aí, pesca, enfim. Na medida em que eu coloco uma cava dentro de uma área da União, eu estou violando o direito do próximo, duplamente. Não, sem dúvida. Daquele que vai construir, do empresário e do próprio povo. Agora, CETESB, veja, tem que ver isso. Quando eu trabalhei na CETESB 25 anos, eu fui gerente de Cubatão. Nenhum empreendimento é dado, concedido, sem antes eu ter toda a documentação. A primeira dela, inclusive, é a usucapião do solo do local. Você é obrigado a entregar na CETESB se você é dono do terreno ou não, senão você vai construir no terreno dos outros. Então, tudo isso foi, digamos assim, atropelado nesse processo de licenciamento, o que tem dado toda essa polêmica, enfim, toda essa briga judicial, e hoje o próprio Ministério Público Federal entrou ajuizou a ação, tem ação através de ONGs, né? Tem ação possessória, por exemplo, o dono dessa ilha que está aí do lado, que pretendia construir o seu terminal marítimo, né? Quando ele acordou no dia seguinte, tinha um buraco na frente da ilha dele, onde se colocará o resíduo. Eu pergunto, como é que amanhã você vai construir um porto, vai estaquear em cima de uma área contaminada? Então, veja só como fica difícil para o órgão ambiental explicar todas essas passagens que ocorreram aí na fase de licenciamento.
Ô, Silvio, eu te pergunto, se você que acompanha muito lá a Vila dos Pescadores, você tem uma comunidade que vive da pesca, quais os impactos para essa comunidade? A comunidade está ciente disso? Ela tem consciência da gravidade da situação? Essa comunidade não foi envolvida como deveria ter sido. Ela não fez o debate, não teve audiência pública na região? De forma alguma, não teve. Inclusive, a primeira audiência que nós fizemos lá na Vila dos Pescadores, eu pessoalmente perguntei, alguém aqui, que pelo que vejo são os interessados na questão, foi consultado com relação a esse empreendimento? Ninguém foi consultado. E mesmo agora, quando é exigido que exista uma interlocução, né, das empresas com as comunidades de pesca, eles estão fazendo algumas reuniões com comunidade de pesca da ponta da praia, que é o extremo oposto dessa região. Eles não levaram ao conhecimento da Vila dos Pescadores e dos pescadores daquela área o que estaria acontecendo, dos riscos que corriam, não sinalizaram a área como era compromisso, não avisaram nada. Então foi uma liderança da comunidade, a dona Marli, que me pediu apoio. Professora, isso está certo? E foi aí que eu soube, né? Porque em 2004 eu havia acompanhado um pouco dessa tentativa da dragagem dessa região, mas jamais se falava nessa ocasião em cava subaquática, se falava em confinamento em terra. E para os pescadores, você imagina, né? Eles já são vítimas de acidentes que ocorrem sem que se possa prevenir, como foi o incêndio da Ultracargo em 2015, teve um outro incêndio da Copersucar anteriormente, e assim acidentes ocorrem com alta mortandade de peixes. E a prevenção nesse caso é necessária para que eles continuem mantendo essa atividade caiçara e também para preservar a saúde dessas famílias que, como o professor Hélio falou, eles pescam, eles tentam vender. Caso eles não vendam, eles levam para a família consumir. E nesse consumo, o que acontece é que esses poluentes, muitas vezes em níveis, nem vou falar não elevados, porque nesse lugar está tudo muito elevado, os poluentes. A biota, né? Os animais se alimentando ali das algas, eles acabam, ou filtrando a água, eles acabam absorvendo em grande quantidade esses poluentes. Metais pesados, por exemplo, não são eliminados. Então, uma ostra pode potencializar muitíssimo esse poluente que se encontra no sedimento ou na água. E o pescador, quando se alimenta, por exemplo, de uma ostra, de um mexilhão ou de um peixe, ele acumula tudo o que esses organismos acumularam também. E como ele não vai comer só um peixe, ele acumula a soma de todos os peixes que ele come. Então, eu tenho ouvido da comunidade de pesca lá que o índice de câncer é alto, e isso surpreende, precisaria de estudo nesse sentido. Numa ocasião, um professor fez pesquisa nessa região com crianças de 10 anos e concluiu que o sangue dessas crianças tinham níveis de mercúrio já muito acima do que seria normal. Então, precisaria realmente fazer mais pesquisas sobre todos esses assuntos. Aí, voltando ainda tem a questão que hoje o pescador tem que pescar mais longe, né? Então ele gasta mais de combustível, ele não tem apoio nenhum para isso. E na hora que ele vai vender esse pescado, ele tem dificuldade, porque se souberem que aquele pescado veio da região, ninguém quer comprar. Então, muitas vezes ele é obrigado a mentir que veio de Bertioga. Mas não se iludam, porque no meio aquático, o poluente não fica confinado.
A própria CETESB, quando emitiu a licença, ela assume que 7.000 metros cúbicos desse sedimento seria disponibilizado para o ambiente antes de confinar. Então, se a gente está dizendo que esse sedimento é contaminado, obviamente toda a região passa a estar contaminada, né? Essa região do estuário tem entrada e saída de maré 2 vezes por dia, né? Então, essas correntes levam de um lado para o outro essa contaminação e acaba parando na zona costeira, nas praias. Então, isso é esperado também. Toda a região afetada. Toda Eu só região. vou chamar um rápido intervalo e nós voltamos com esse assunto muito importante, que é a construção da cava em Cubatão. Estamos de volta com o programa Em Discussão com Vida, e discutindo hoje aqui a cava que está sendo construída no município de Cubatão, que na verdade é um lixão químico aquático. Hélio, nós estávamos falando aqui sobre os riscos, né, desse lixão, dessa cava para o estuário ali de Cubatão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem inclusive um vídeo que nós selecionamos, que ele é bem didático para a população entender, as pessoas que estão assistindo o nosso programa, para que elas possam entender aqui. Cava irregular, Ilha das Cobras. Exato. Você tem uma imagem aqui que dá para ver perfeitamente qual é o espaço que tem entre a cava e o mangue do outro lado, que seria aí o canal do estuário. É muito pequeno para a passagem de um navio. Um navio, por exemplo, de grandes proporções e de calado bem grande, porque se ele perder o rumo, por exemplo, ele vai bater nessa cava, né? E pode haver um vazamento desse material que está lá dentro. Esse é um risco que existe aí, tá? A outra coisa é que ele está situado, se você perceber, bem na saída de um rio. Então você tem aí uma possibilidade de haver um processo de erosão na hora que ocorre o vazamento da maré, né? Que é aquela parte ali à direita, né? Você tem a saída do rio aí, o Rio Casqueiro, né? Que sai ali bem tangenciando essa cava, né? Então essas são as possibilidades que a gente tem aí de ter um acidente com a cava subaquática. Agora, essa cava, ela não é a melhor tecnologia prática disponível. E a CETESB, sempre como uma companhia de controle ambiental, né, ela sempre optou, desde 1980, quando teve, em 83, que teve o Programa de Controle Ambiental de Cubatão, ela sempre exigiu a melhor tecnologia prática disponível. E a melhor tecnologia prática disponível, nesse caso, seria o tratamento desse sedimento, assim como é feito na Antuérpia. Esses resíduos eles são dragados, vai para uma unidade de tratamento, é feita uma lavagem do solo desse sedimento, os poluentes são separados, né, e a terra, o sedimento, é utilizado aí para outros fins, para outras finalidades. Então, essa seria a melhor tecnologia, né? O que causa espanto novamente de não ter sido exigido. Dentro de um ranking de tecnologia, a cava seria a última. Então, você teria o tratamento, teria a disposição dela em área seca, em sítios secos, que são a unidade de disposição confinada, como tem, por exemplo, na área da Cosipa, o chamado dique do furadinho, né, onde se faz um aterro, né, com proteção para o lençol freático, com aplicação de manta de polietileno de alta densidade, de 2 milímetros. Depois tem as drenagens superficiais, tem toda uma cobertura, tem um monitoramento para verificar a possibilidade de ter um vazamento. E aí na cava não, ela está direta na terra, dentro de um local
que a possibilidade de fazer o monitoramento é muito remota. Não tem a mínima possibilidade. E mais, mesmo a construção dessa cava, se nós formos hoje lá, como já tivemos várias vezes na Vila dos Pescadores, você vai ver que sequer uma placa de advertência tem lá para as pessoas que trafegam ali naquele local. Recentemente, é que não tem aqui nessa foto, mas nós temos alguns registros de turistas de outros países, chineses principalmente, que gostam de pescar, pescando praticamente dentro da cava. Veja, sem ninguém tomando conta da cava e nada. Então, isso a fiscalização. Eu não vejo fiscalização nenhuma nisso. Quer dizer, tem todo um processo chama a atenção, irregular. Eu fico perplexo, porque nós temos o Ministério Público Estadual Ambiental, o Ministério Público Federal Ambiental, o Ministério do Meio Ambiente, nós temos a CETESB, a Secretaria aqui também do Meio Ambiente Estadual, e mesmo assim a empresa construiu a cava, houve autorização, licenciamento. Onde está o poder público? Ou o poder público ele é influenciado pelas empresas que têm interesse nesse empreendimento? Silvia, como que você vê essa questão? Olha, é difícil dizer que eu acredito, eu não acredito não haver um envolvimento. Deve haver pressões, porque é inaceitável. Existem princípios da precaução, existe uma convenção das Nações Unidas que o Brasil é signatário, de que é proibido você transferir um passivo ambiental de um lugar para o outro no mar. Existem, na legislação, muitas indicações de que não poderia ter sido feito isso. Agora, como que a CETESB, que durante tanto tempo está aí fiscalizando e observando a melhor prática, né? Pelo menos nos últimos anos a gente espera que esteja fazendo isso, como que ela autoriza isso? Me parece haver pressão política. É difícil dizer que não. Mesmo a Prefeitura de Cubatão, nós fizemos uma audiência com o prefeito, com envolvimento do secretário de Meio Ambiente, e não dá para perceber uma real intenção e reais ações no sentido de mudar essa realidade. E não dá para entender, porque do ponto de vista de interesse econômico, jamais uma cidade aceitaria seu lixão na sua única área portuária, definida pelo zoneamento ecológico econômico, aceitar que essa sua única área possível para gerar economia para o município seja destinado a isso. Então, eu não posso dizer que eu acredito não haver influências políticas aí. O Hélio, você que já trabalhou muito tempo lá na CETESB de Cubatão, você acho que pegou a época que Cubatão era considerada a cidade do Vale da Morte, não é isso? Isso. Era conhecida mundialmente, né? Era uma vergonha aqui para o Brasil ter Cubatão mergulhada numa alta poluição, crianças nasciam sem cérebro. Agora, isso acontece de novo em Cubatão, justamente em Cubatão. Como e que outra você coisa, vê isso? né? Isso ele abre tudo isso que nós estamos vendo aqui, todo esse cenário, né? Essas irregularidades, ela abre um precedente perigoso para que as demais empresas reivindiquem também a possibilidade de ter a sua cava subaquática. Você imagina o que nós transformaremos o estuário de Santos num grande queijo suíço, né? E com isso, eliminando as áreas que são verdadeiros berçários da criação de peixes, enfim, crustáceos e tudo mais, que alimentam e possibilitam, enfim, a sobrevivência dessa espécie e a continuidade da pesca, né? Você está eliminando aí áreas que são de interesse, né, ecológico. Inclusive essa área era abrigo para aves, né? Exato, era aí está a prova, veja, quando a maré baixa, você tem um banco de sedimento que foi suprimido. E esse banco de sedimento
é onde as aves migratórias, elas pousavam aí, se alimentavam e prosseguiam sua viagem, né? Mas, além de tudo isso, eu vejo o seguinte: a cava subaquática, ela não resolve o problema. Ela põe para baixo do tapete e esconde a poluição. E, portanto, ela não é um sistema que tenha sustentabilidade, porque ela deixa para as futuras gerações um passivo ambiental sem precedente. Então, não tem a menor justificativa você aceitar uma cava subaquática dessa dentro do História de Santos. Existe tecnologia dessa em outro país? Sim. O poder econômico não influencia só no Brasil, ele influencia no mundo todo. A EPA, por exemplo, que muitas vezes defende determinados processos, ela também, por exemplo, é responsável pela questão do fracking que vem ocorrendo lá e que hoje as cidades americanas estão vazando gás por tudo quanto é lado, com a anuência do órgão ambiental americano, né? Mas, nos Estados Unidos, veja, essas cavas, elas são para quantidades pequenas, 200, 400 mil metros cúbicos. Essa cava, ela foi permitida para 2 milhões e 400 mil metros cúbicos de sedimento. É uma quantidade enorme e com uma concentração de poluente que não se vê em lugar nenhum desse planeta. Eu diria que o estuário de Santos, na bacia de evolução da Cozipa, que é esse local onde está concentrada essa poluição, de décadas, né, de falta de controle de poluição, e por ser uma área no final do estuário, aonde não existe uma corrente, né, onde ela tem uma possibilidade grande de haver uma decantação, é que se proporcionou essa quantidade enorme, esse passivo ambiental de poluentes. Não existe. A quantidade que nós temos aqui, ela é muito superior ao nível 2 de contaminação da própria resolução CONAMA. Exato. E, portanto, haveria necessidade, sim, de ser disposta num local adequado ou o tratamento, que eu acredito que seja a melhor solução. Porque no mundo industrial, não existe tecnologia com 100% de eficiência, né? Se existisse tecnologia com 100% de eficiência, a CETESB não seria uma companhia de controle da poluição, ela seria uma companhia de supressão da poluição, ela suprimiria a poluição. Mas os filtros mais modernos, eles apresentam aí 99,99% de eficiência. Então você sempre tem um residual que vai acumulando. Daqui a mais 4, 5 anos, mesmo com o tratamento que hoje nós temos em Cubatão, o estuário vai estar novamente contaminado. E, portanto, isso exige o quê? Exige uma nova postura, uma visão diferenciada de um órgão ambiental. A CETESB é um exemplo para o país. A CETESB é a 5ª companhia do mundo em controle de poluição. Eu tenho orgulho de ter trabalhado na CETESB, mas eu não posso, de maneira nenhuma, compactuar com esse tipo de atitude. Isso daí é um absurdo ambiental que se cometeu contra a Baixada Santista. E hoje nós temos digamos assim, movimento popular, os pescadores, eles entenderam essa situação, eles são humildes, mas eles lutam, têm buscado nas universidades um apoio. Nós temos dado esse apoio, porque acima de tudo, acima de ser um engenheiro, de ser um técnico no assunto, eu tenho a minha participação social, que todo profissional deve dar para aqueles menos favorecidos, né? Então, eu não posso, por exemplo, compactuar com esse tipo de sistema de tratamento, ou de disposição, melhor dizendo, que está se pondo aí no estuário de Santos. Silvio, que alerta que você faz para a população, então,
principalmente local, em relação a essa cava? Então, eu queria fazer uma ressalva que a gente não desacredita dos técnicos da CETESB. Eu acredito porque eles são comprometidos com a questão ambiental. A questão não é o técnico, é a direção, né? Mas eu acredito que a pressão política é que os obriga a ir nessa direção contrária ao que seria a sustentabilidade que hoje o mundo... a gente ouve, por exemplo, que na Europa hoje se faz desengenharia, que é abrir antigos empreendimentos para recuperar áreas que foram antropizadas, né? Porque a gente está vivendo num mundo onde a questão ambiental exige uma atenção maior, né? A gente está esgotando todos os recursos. Então, realmente não faz sentido, podendo fazer bem esse tratamento, realizar dessa forma. E eu acredito que essa forma só está sendo feita assim porque significa economia para a empresa. Mas é a empresa que é rica, não os pescadores. Então, a gente esperaria que a empresa fizesse a coisa certa, para que os pescadores consigam manter um mínimo do seu ganha-pão. O que eu recomendo para a população é que se engaje nos movimentos e lute contra a continuidade disso. Porque eu acho que é hora de todos nós agirmos, né, no sentido de perceber onde estão os problemas e exigirmos os cuidados devidos, que se siga no mínimo a legislação. Então, nós vemos comparativamente, por exemplo, olha só, não teve o EIA-RIMA que foi feito lá há 15 anos atrás ou mais, né? Ele tratava da profundidade até 12 metros. Veja que a CODESP, quando quis aprofundar o porto, ela foi obrigada a fazer um EIA-RIMA muito criterioso e fazer audiência pública em todas as cidades. Ela aprofundou de 13 para 15 metros. E certamente esse aprofundamento do porto organizado, né, que é administrado pela CODESP, esse aprofundamento interferiu na hidrodinâmica, inclusive, dessa região. Então, não poderia jamais usar um estudo de impacto ambiental realizado há tanto tempo. Muita coisa aí mudou, né? Precisaria ter sido feito novamente e discutido com a comunidade. Então, eu acho que a minha recomendação é essa. A gente está terminando já? Nós vamos já partir para o encerramento. Tá. Eu quero primeiro agradecer vocês e parabenizar vocês pelo engajamento e por vocês colocarem todo o conhecimento científico, conhecimento técnico que vocês têm, a experiência, a bagagem, toda a trajetória de vocês a serviço da causa ambiental, da população, por estarem engajados nesse movimento. É muito importante, porque vocês dão uma sustentação científica para a luta da população, né? E dizer que aqui na Assembleia Legislativa nós faremos, né, nos próximos dias uma audiência pública, que será realizada nos próximos dias, e nós estamos também acionando aqui duas comissões, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Meio Ambiente, para que providências sejam tomadas, porque a Assembleia Legislativa tem que tomar providências também. Ela é um poder que tem que fiscalizar, né, o Poder Executivo, tem que fiscalizar a CETESB, ela dialoga com o Ministério Público, ela pode ter iniciativas também no sentido de provocar novamente o Ministério Público Federal, o Estadual, o Ministério do Meio Ambiente. Então nós tomaremos providências. A vinda de vocês aqui é muito importante porque ela ajuda nisso, ela dá sustentação, argumentação, fundamentos para que nós possamos exigir, não só da Assembleia Legislativa, mas sobretudo dos outros órgãos, que alguma intervenção seja feita aí. Nós não podemos deixar que isso aconteça em Cubatão, que vai ser a destruição ambiental e das pessoas que vivem, principalmente na região. Um verdadeiro crime ecológico está sendo cometido, né, e nada está sendo feito nesse sentido pelo poder público. Então, agradeço muito a participação de vocês no programa. Foi uma participação muito pedagógica e didática para a população entender o que está acontecendo em Cubatão com essa com a implantação de um lixo aquático numa região muito importante para o estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer.
Nós é que agradecemos. Obrigado. E eu me sinto na obrigação de prestar esse serviço para a sociedade, porque eu estudei em universidade pública, na USP, e eu preciso retribuir de alguma forma. Então, é o meu papel. Tá A aqui. população agradece, viu? Silvia e Hélio. Então vale a pena. Muito bom com a situação.